Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dois trechos desse capítulo. O primeiro é versículos 31 a 35. Depois nós vamos pular um tanto e vamos ler os 44 a 46. 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aí pulamos para o 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino de Deus é um tema que está no centro dos ensinamentos de Jesus enquanto ele esteve aqui. Portanto, nós podemos dizer que esse tema, o reino de Deus, ele é central nos evangelhos. Quando nós falamos do reino de Deus, nós pensamos em duas características principais. A primeira é, o reino de Deus, na sua forma completa, ainda não está consumado. Então, nesse sentido, ele é um ato apocalíptico. Ele vai se consumar plenamente lá no fim dos tempos, quando Jesus voltar. Isso é um aspecto do reino de Deus. Por outro lado, nós notamos nos evangelhos e também nas cartas de Paulo, que com a vinda de Jesus a esta terra, esse reino de Deus apocalíptico foi antecipado. Isso significa que Jesus trouxe com ele a iniciação desse reino de Deus. Isso significa que nós podemos conhecer, viver e ter um gostinho desse reino de Deus, que será completo ali lá na frente, mas hoje aqui entre nós. Esse tema é tão importante que nós vemos ele sendo tratado de forma repetida nos evangelhos. Então, João Batista mesmo, ele vai anunciar a chegada do Messias, dizendo que o reino dos céus está próximo. Também nós vemos ali em Mateus 5 que o tema central do Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, é justamente a intersecção entre a era presente e o reino vindouro. Então, bem-aventurado é aquele que aqui na terra chora, é perseguido e assim por diante, porque quando vier o reino, ele vai ser consolado e o reino vai ser dele. Então, ali, lá no início do seu ministério, Jesus já está nos falando sobre essa intersecção e esse início, essa antecipação do reino de Deus que nós podemos conhecer e viver aqui na terra. Em Mateus 6:10, nós vemos, quando Jesus nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a pedir para que o teu reino venha. Ele diz, orem assim, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois, um pouco mais para frente, no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus ainda, Jesus vai nos dizer para buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque enquanto buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo aquilo do que nós precisamos, ele disse que nos providenciaria. E aí, então, chegamos nesse capítulo 13, que nós estamos tratando aqui nessa manhã. E no capítulo 13, Jesus usa 7 parábolas, são 7 ilustrações, histórias comuns da vida real, que ele usa para explicar uma verdade espiritual, que no caso é o reino de Deus.
Pode mostrar para a gente a primeira tela, por favor. Então, o capítulo 13 de Mateus, Jesus começa contando a parábola do semeador. Depois, em seguida, vem a parábola do trigo e do joio. E aí, o versículo 31 que nós lemos, a parábola do grão de mostarda e do fermento, que são similares, têm o mesmo sentido. E aí, no intermediário que a gente pulou, os versículos 36 a 43, na verdade, Jesus ele retoma a parábola do trigo e do joio para explicar. Por isso que nós pulamos. Aí, quando chega no 44, ele conta a parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa, que também são similares entre si. E ele encerra, então, essa temporada de parábolas a respeito do reino, contando a parábola da rede. Nós podemos considerar ali que a parábola do trigo e do joio e a parábola da rede são também similares entre si. Eles falam a respeito do julgamento, que vai haver um julgamento, que nesse dia vai haver separação entre aqueles que são de Deus e os que não são de Deus, aqueles que são seus discípulos e aqueles que não são. Mas hoje nós vamos tratar desse miolo ali, a respeito da explicação da parábola do reino de Deus, que são essas parábolas aí, do grão de mostarda e o fermento, e do tesouro escondido e da pérola preciosa. Há algo ali no capítulo 13, no versículo 11, depois nos 34 e 35, que Jesus diz e que nos deixa bem intrigados. Vamos ver o versículo 11. No 10, os discípulos aproximam-se dele e perguntam: por que falas ao povo por parábolas? Pode mostrar ali para a gente, por favor. E aí no 11, Jesus responde: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, são dados a conhecer a alguns, não a todos. Isso é intrigante. E aí Jesus vai repetir essa ideia nos versículos 34 e 35. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Antes da gente prosseguir, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Essa expressão reino dos céus, ela significa reino de Deus. Significam a mesma coisa. Reino dos céus você vai encontrar somente no livro de Mateus. Você não encontra essa expressão nos outros evangelhos. Nos outros evangelhos, sempre a referência vai ser ao reino de Deus. Isso porque, muito provavelmente, Mateus ele quis usar uma expressão que era bem conhecida e era peculiar à cultura dos seus destinatários. O livro de Mateus foi escrito para os judeus. E os judeus tinham essa cultura de não pronunciar o nome de Deus. Então, eles se referiam ao reino de Deus como reino dos céus. Então, é só essa observação que eu achei que fosse importante fazer. Porque quando você lê reino dos céus, você pode ler reino de Deus e vice-versa. Fecha parênteses. Então, considerando que esse tema do reino de Deus foi primordial durante o ministério de Jesus e nos evangelhos, cabe a nós também mergulhar a fundo na palavra de Deus para tentar entender o que é esse reino de Deus. O que ele significa? Porque Jesus diz que é um mistério e não é um mistério que vai ser revelado para todos. Para quem esse mistério pode ser revelado? Será que eu posso ter a revelação desse mistério do reino de Deus? Então hoje a proposta é responder essas duas perguntas. Primeira, por que o reino de Deus é um mistério? E segunda, qual é o significado do reino de Deus? Quando falamos sobre mistério no texto bíblico, o teólogo Led ele explica que não se trata de algo que seja obscuro, difícil ou macabro. O texto bíblico não usa a palavra mistério nesse sentido. Quando ele aparece no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, lá ali, desde o encerramento de Romanos, no capítulo 16, nos seus últimos versículos, essa palavra significa que alguma verdade que estava encoberta, não compreendida em sua plenitude, que não havia sido totalmente revelada. Essa verdade, a partir de Jesus Cristo, ela pode ser agora entendida. Ela é, então, revelada. Então, o mistério no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, sempre é algo que hoje pode ser compreendido, que hoje já está revelado a partir
de Jesus. Então, Jesus vai trazer o entendimento daquilo que na era anterior a ele, no Antigo Testamento, muitos do povo de Deus não poderiam compreender. Mas isso nos é revelado hoje. Então, nesse sentido, as parábolas a respeito do reino de Deus, elas têm o propósito de nos ensinar sobre como funciona o reino de Deus, o que é o reino de Deus, qual é o seu significado. E esse significado, ele é novo, portanto, por isso ele é um mistério, né? Portanto, ele deve ser diferente do conceito de reino de Deus que os judeus tinham antes de Jesus. Esse é o sentido de dizer que o reino de Deus é um mistério. Embora esse mistério seja proclamado para todos, será compreendido somente por aqueles que creem. Então vejam, os judeus, eles tinham um conceito do que seria o reino de Deus, do que seria o estabelecimento do reino de Deus. E eles estavam esperando para que esse rei, o Messias, viesse. No entanto, quando eles estiveram cara a cara com Jesus, eles foram incapazes de reconhecer que ele, aquele Jesus, era o Messias que eles estavam esperando. Por quê? Muito provavelmente porque esse rei, ele era e agia em padrões diferentes, e a gente pode dizer aqui, opostos aos padrões do reino que os judeus esperavam. Quando nós lemos ali o Mateus capítulo 13 como um todo, eu recomendo que os irmãos façam isso, nós vemos que ele encerra, concluindo, dizendo que o reino de Deus tem um preço. Que esse reino de Deus, que a partir de Jesus nos foi escancarado, explicado e revelado, ele nos é oferecido. E por que que alguns o recebem e outros não? Porque alguns se dispõem a pagar o preço e outros não. Essa é a verdade contida nos versículos 44 e 45. Mostra pra gente, por favor. Veja o 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi. E o que ele fez? Vendeu tudo o que tinha. E comprou aquele campo. Esse reino de Deus, que é como aquele campo, que tem aquele tesouro escondido, que contém o tesouro escondido, ele precisa ser comprado. E quanto custa? Tudo. Prosseguindo no 45, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, encontrando a pérola, o que ele faz? Fecha os olhos e levanta os braços para receber? Não! Ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu coloquei de forma gráfica aqui, então, 4 verdades que nós podemos extrair desse primeiro conjunto aí de parábolas que explicam o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus é precioso, tal como tesouro e pérolas preciosas. Porque não adianta nada você ficar aqui sentado ouvindo eu falar a respeito do reino de Deus, de como tê-lo em nossas vidas, em nosso meio, se para você o reino de Deus não é importante. Mas a palavra diz que não. Que o reino de Deus é valiosíssimo, é preciosíssimo. Ele vale sim toda a nossa vida. Segunda verdade, o reino de Deus, ele deve ser encontrado. Esse homem que estava procurando o tesouro perdido ou a pérola preciosa, estava procurando. Ele estava atrás daquele objeto de valor. E assim deve acontecer com o reino de Deus nas nossas vidas. Terceira verdade, o reino de Deus custa tudo. E quarta verdade, aquele que encontra o reino de Deus, entrega tudo com alegria e voluntariamente. O que é esse reino de Deus? Que quando eu encontro, que quando me é revelado, me faz entregar toda a minha vida, e isso com alegria ainda. O que significa entregar tudo e com alegria? E para explicar isso de forma mais prática, eu trouxe aqui um parágrafo do livro do Timothy Keller. Se você quiser anotar, é um livro de leitura obrigatória, A Cruz do Rei. Então, compre esse livro e leia. E se você já leu, leia de novo, A Cruz do Rei, de Timothy Keller. Ele diz assim em algum momento do livro:
Jesus não é apenas um rei. Ele é um rei em uma cruz. Se ele fosse apenas um rei sentado em um trono, você se submeteria a ele por obrigação. Mas ele é um rei que foi para a cruz por você. Portanto, você pode se submeter a ele por amor e confiança. Isso significa ir a Cristo não negociando, mas dizendo: Senhor, qualquer coisa que me pedir, farei. Qualquer coisa que me enviar, aceitarei. Diante da entrega total de alguém por você, como não se entregar totalmente por essa pessoa? Tomar a sua cruz significa morrer para a autodeterminação, morrer para a possibilidade de controlar a sua vida, morrer para a tentativa de usar Jesus em favor de seus próprios planos. O reino de Deus é o lugar em que um rei que é bom, que é amor e que entregou a sua própria vida por você, reina. Quando nós encontramos esse reino de Deus, quando nós somos surpreendidos pela doçura, pelo amor, pela entrega, o sacrifício do rei desse reino, nós seremos impelidos a entregar toda a nossa vida para Ele como forma de gratidão, com alegria. Que Deus tenha misericórdia para nos revelar esse reinado. Qual é, então, o significado do reino de Deus? Quando nós falamos sobre reino ou reino de Deus, não é difícil a gente definir. Seria onde quer que a vontade de Deus esteja sendo cumprida, ou a realeza, o governo, a autoridade de Deus. O reino de Deus é onde a vontade do rei, o reinado é onde o rei tem a sua vontade cumprida. Então, o reino de Deus é onde a vontade de Deus é cumprida. O Maurício Cunha, que é um autor importante também, ele vai nos lembrar o seguinte, que o reino de Deus, que é revelado na pessoa de Jesus, deve estar manifesto em cada aspecto da nossa vida diária. Então, a questão é: como é que eu identifico o reino de Deus? Jesus falou que o reino de Deus já está entre nós. Com a vinda dele, o reino de Deus nos foi antecipado. E se essa foi a mensagem central da sua vida aqui na Terra e dos Evangelhos, deveria também ser a nossa preocupação central. Nós deveríamos estar reunidos como igreja conversando sobre o reino de Deus. Como fazer para que o reino de Deus venha, a vontade de Deus seja cumprida? Como fazer para identificar o reino de Deus? Opa, será que eu estou vendo o reino de Deus estabelecido em algum lugar aqui da minha vida? Ou será que aqui na nossa igreja, comunidade, o reino de Deus está estabelecido? Como identificar? O reino de Deus se estabelece à medida que a soberania de Jesus, o Rei, vai intervindo e interferindo na nossa vida diária. Então, como identificar o reino de Deus? Pense nos seus relacionamentos. Ali, a vontade de Deus está sendo cumprida? Olha para o seu trabalho. Ali, a vontade de Deus está sendo cumprida? Se sim, aleluia, é chegado. O reino de Deus está entre você. O reino de Deus está sendo estabelecido no seu trabalho. Se não, para o que nós estamos vivendo? O que do que Jesus ensinou está sendo a nossa motivação ou o nosso alvo? Porque o reino de Deus, o seu estabelecimento e manifestação aqui na terra, foi o tema central dos ensinamentos de Jesus. Olha para o lugar onde você trabalha, o relacionamento com os seus funcionários, com a sua família. Olha para a sociedade onde você vive, para o prédio onde você mora, o bairro onde você reside. Ali é possível identificar que a vontade de Deus está sendo cumprida? Se não, onde estão aqueles que estão orando, buscando e fazendo se cumprir a vontade de Deus aqui na terra? E vejam como que funciona essa história do reino de Deus entre nós. Versículos 31 a 33. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos.
E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Veja, a árvore, ela não era grande e estrondosa desde o seu início. Ela começa sendo um pequeno grão de mostarda. Mas para que esse grão possa se tornar essa árvore em cujos ramos até as aves podem encontrar descanso e abrigo, esse grão precisou ser constante. Ele precisou permanecer e ser fiel ali onde ele estava. Não havia ali uma segurança, uma garantia, uma matemática que dissesse ao grão: olha, daqui 3 dias, 2 horas e 20 minutos, vai nascer o primeiro ramo de você e você vai poder abrigar a primeira ave do céu. Não! O que ele sabia era que ele precisaria permanecer ali. E quando ele notou, os seus ramos já estavam trazendo transformação. Essa é a principal característica do reino de Deus. Ela traz transformação. O fermento, não é que você vai calculando os grãos do fermento em proporção com os grãos da farinha. Você pega um punhado de fermento, que proporcionalmente é irrelevante com o tamanho da farinha que você tem. Mas quando ele é colocado no meio da massa e ele fica ali, constante, perseverante, fiel, em algum momento, toda aquela massa vai ser devidamente fermentada. Quando nós falamos do reino de Deus, nós pensamos no nosso rei. Ele é como aquele cordeiro, manso, humilde, que subiu em cima de uma mula, que foi calado para o matadouro, que não se justificou, não se defendeu, não reivindicou o reinado ao qual ele tinha direito. Esse Jesus, como grão de mostarda, como aquele punhado de fermento, é o nosso modelo de como devemos ser e agir para que, de fato, esse reino de Deus possa trazer transformação ao nosso redor. Não estamos falando só de transformação interior. Já deu de transformação interior. Daqui a gente precisa amadurecer. Daqui a gente precisa começar a ser sal e luz dessa terra. Precisa começar a gerar ramos para abrigar as aves do céu. Precisa começar a levedar toda a massa, trazendo influência. Eu queria contar para vocês a história de uma plataforma, não sei quantos de vocês conhecem, chamada Transforma Brasil. Alguém já ouviu falar? O Transforma Brasil é uma plataforma que conecta voluntários com ONGs, ou projetos sociais e causas emergenciais. Então, entra lá daqui a pouco, não agora no meio do culto, né? transformabrasil.com.br. Ali tem o link do voluntário, então você pode colocar lá: eu sou formado em moda, sou formado em direito, em medicina, posso dedicar 2 horas por semana, na segunda-feira, das 8 às 10, e aí você coloca a sua disponibilidade lá. Enquanto isso, tem ONGs, projetos sociais e causas emergenciais que também estão cadastrando as suas necessidades ali. Então, por exemplo, uma ONG que trabalha com educação de crianças de uma comunidade carente está colocando lá: eu preciso de um professor de matemática ou de inglês toda segunda-feira, das 8 às 10. E aí essa plataforma, esse sistema, cruza esses dados e faz o voluntário encontrar com a necessidade. O Fábio Silva, que é o fundador dessa plataforma, ele é de Recife. E lá em Recife, na Praça Central, ele colocou lá o voluntariômetro, né? O impostômetro a gente conhece, que é aquele que vai atualizando em tempo real a quantidade de impostos que são pagos. O voluntariômetro, ele vai atualizando em tempo real as horas de voluntariado cumpridas. Então, essa plataforma, esse sistema do Transforma Brasil, à medida que o voluntário vai cumprindo as suas horas de voluntariado, eles vão jogando a informação em tempo real para o voluntariômetro na Praça Central de Recife. Se você for para Recife nas férias de janeiro, vá na Praça Central, faça uma selfie no voluntariômetro e me tagueie, Linda Liquim, no Instagram. Olha o voluntariômetro aqui. E hoje, o voluntariômetro, ele está somando mais de 1 milhão de horas de voluntariado. O Fábio Silva, ele é convidado para falar não nos retiros das igrejas. Não que os retiros das igrejas não sejam importantes. Mas ele tem sido convidado para falar nas prefeituras, nos governos. Ele foi convidado pelo Papa
Porque a sua ação, a sua fidelidade, a sua constância, a sua permanência naquilo que ele acredita ser o chamado de Deus para a sua vida, no que ele acredita ser o papel dele para que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra, tem gerado transformação. Mas sabe que como começou a história dele? Eu tive o prazer de conhecê-lo algumas semanas atrás. Antes do Transforma Brasil, ele tinha suas reuniões regulares de fazenda, né, semanais, no seu próprio apartamento, toda semana. E à medida que a semana ia passando, a fazenda ia crescendo. Eles chamam de células ou grupos pequenos. E aí diz que vinha o cara com violão, e quando tocava o louvor, o céu vinha na fazenda. Um dia, um pouco antes da fazenda dele começar, ele cruzou no corredor com o seu Pedro, que é o vizinho de porta dele. E aí ele falou, é hoje que a gente ganha o seu Pedro para Jesus. Falou, seu Pedro, o senhor está convidado para vir para a nossa reunião hoje à noite. E aí diz que o seu Pedro disse para ele, eu que não vou nessa reunião, mas é nunca. O último lugar que eu penso em ir é nessa reunião. E o Fábio Silva tomou um susto e falou, mas como? O cara está vendo toda semana, ele deve ouvir ali na parede dele o céu vindo à terra através dos nossos louvores. E aí ele falou, mas seu Pedro, por quê? E o seu Pedro disse para ele, durante anos e anos, você tem tido essa reunião semanalmente na sua casa e no seu apartamento. Sabe o porteiro ali de baixo, que conhece seu nome, o nome de cada uma das suas filhas, da sua esposa, que conhece sua rotina, que no dia desse seu encontro está preparado para receber todos os seus convidados, que chegam, geralmente com um prato de comida na mão. Alguma vez nesses anos todos, vocês desceram um prato de comida para compartilhar com o porteiro do prédio? Nunca. E o seu Pedro disse a ele, eu não sei para que serve essa reunião de vocês. E ele falou, quer mais? Desceu com ele ali, no quarteirão do prédio, e disse que nos arredores do quarteirão tinha muitos carros estacionados, carros em cima das calçadas, bloqueando a rua. E ele disse assim, se um dia alguém tiver um infarto aqui no prédio e uma ambulância precisar entrar aqui, ela não entra. Não tem como passar, porque esses carros todos aqui bloquearam a rua. E sabe de quem são esses carros? Desse povo que vem na sua casa uma vez por semana. O Fábio Silva disse que o Espírito Santo o encontrou naquele dia de uma maneira que ele chegou em casa e expulsou todo mundo. Falou, hoje não vai ter célula fazendo, vai embora todo mundo para casa. E ele se ajoelhou e Deus trouxe um quebrantamento profundo e ele entendeu. De que adianta o povo de Deus estar reunido, cantando louvores, compartilhando a palavra, se o reino de Deus não está sendo estabelecido por meio dessa igreja? E foi a partir então daquela crise que ele começou essas ações de mobilização de voluntários. Ontem, uma turma de centenas de voluntários que se inscreveram nessa plataforma do Transforma Brasil invadiram o Degase, que é como uma unidade da FEBEM, de Fundação Casa no Rio de Janeiro, e fizeram uma reforma naquele local, para que os adolescentes possam ser tratados, possam receber a medida socioeducativa aos quais eles são submetidos pela lei de forma digna. Eu queria contar para vocês um exemplo um pouco mais próximo de nós. Sabe que no ano passado, em outubro, nós fizemos uma festa aqui no estacionamento da nossa igreja para as crianças aqui das redondezas, crianças carentes. E tivemos algumas refugiadas também. Aí, depois da festa, na qual alguns dos irmãos participaram, o pastor Jaro fez questão de mostrar fotos durante o culto e mostrar o que a gente tinha feito. Esse ano, quando a gente entrou no mês de setembro, eu comecei a receber dezenas de mensagens no WhatsApp. Não foi uma, duas mensagens. Foram dezenas. De quem? De vocês. Da nossa comunidade, Yaná. Tchondô, vai ter festa esse mês de outubro? Eu quero ajudar, eu quero participar. Que horas vai ser? Posso ofertar? Posso contribuir? E eu falei, Deus, o que está acontecendo? É o Espírito dele, vindo reinar entre nós, mobilizando os nossos corações. Talvez esses 3, 4 anos de crise, de aperto, alguns não conseguindo pagar a mensalidade dos filhos. Deus tem nos mostrado que se buscamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, tudo de que necessitamos
nos será providenciado. E nós temos visto o reino de Deus sendo estabelecido no meio de nós. Mas isso aqui é só o comecinho, muito pouco. Uma festa em outubro, uma campanha de doação, essa das caixas de amor em dezembro. Mas há muito mais que precisa ser feito e que pode ser feito. Que dentro de nós, Deus possa fazer borbulhar aquela oração. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que sejamos fiéis, constantes, perseverantes, como o grão de mostarda. Para encerrar, eu queria fazer uma última reflexão. Por que será que esse reino de Deus, que é tudo de bom, que está evidente, escancarado, por que tantos de nós ainda insistimos em manter distância? Porque não queremos nos envolver com esse negócio de reino de Deus. Não queremos saber de entregar toda a nossa vida para Ele. Não queremos ouvir que o Rei, o Criador do Universo, morreu na cruz e entregou a sua vida por mim. Por que continuamos mantendo a postura de espectadores? Porque talvez como os judeus da época de Jesus, nós temos operado as nossas vidas num padrão que não é compatível com o padrão do reino de Deus. Já viu? Quando a gente fala de orar e pedir bênção de Deus, todo mundo quer a bênção do José, primeiro-ministro do Egito. Todo mundo quer a bênção do Daniel. Mas em que lugar do texto bíblico você vê José ou Daniel buscando projeção ou ser influente na sociedade? Em nenhum lugar. O que eu vejo ali é um Daniel que não está nem aí com a projeção e em ser influente na sociedade. Porque ele era refugiado, ele foi escravizado, ele foi sequestrado da sua família. Ele está ali agora na Babilônia, ele não tem voz, ele tem que fazer o que mandam. Mas quando lhe é oferecida uma comida que tinha sido sacrificada a ídolos pagãos, ele disse, eu não vou comer essa comida. Daniel, mas se você não comer, você pode até ser morto. Que seja. Eu não vou negociar com Deus, eu não vou barganhar com Deus na minha vida. Eu vou ser fiel. E ali, em algum momento dessa sua fidelidade, constância, permanência, Deus decidiu que o usaria para ser um dos homens mais influentes, que trariam conversão para grandes reis de impérios pagãos. E da mesma forma foi com José. Mas sabe, dá para contar nos dedos a quantidade de pessoas que tiveram esse tipo de projeção, que nós às vezes achamos que é a bênção de Deus. Visibilidade, sucesso e poder. Há muitos mais, milhares e milhões de homens e mulheres de Deus que não tiveram, que Deus decidiu não dar essa projeção, influência, poder ou o que quer que seja, mas que foram fiéis como aquele grão de mostarda, como aquele punhado de fermento. E ali, aonde eles estavam, trouxeram o reino de Deus, trazendo transformação e salvação. Sabe quem é um deles? É um menino que vai aparecer ali nos 4 evangelhos, mas sem nome. É num momento em que Jesus está diante de uma multidão com necessidade e com fome. E no meio daquela grande necessidade, Jesus vai olhar para os seus discípulos como Ele nos olha nessa manhã e diz, vão vocês e deem algo para essa multidão comer. E aí os discípulos vão dizer, mas Jesus, a gente não tem nada aqui. A gente tem só um pouco de pão. E Jesus vai dizer, quantos pães vocês têm? O que você tem? 5 pães, 2 peixes. Quando aquilo é colocado na mão de Jesus, nós vimos o milagre que Ele fez. E o reino de Deus foi estabelecido e cumprido ali. Esse é o chamado de Deus para nós nesta manhã. Vocês veem a necessidade dessa multidão? Eu quero que vocês vão lá e alimentem elas. Eu quero que minha vontade sobre a vida delas seja cumprida. O que você tem que você pode me entregar? Qual é o seu tudo? Porque quando você me der o seu tudo, eu vou tomar. Vou realizar minha vontade. E o meu reino vai vir. E Deus será glorificado. E muitos serão salvos. Vamos fechar os nossos olhos?